No meio das montanhas, há uma mansão de vários andares construída, Sr. Nanto-san, não é? São 15 torres, 2.846 mansões ao todo. Como a diferença de altura é muito grande, até mesmo degraus como se fossem do terreno foram criados. Por isso, será que se formou esse enorme conjunto de mansões aqui? Mesmo sendo no meio das montanhas, é impressionante. Os preços dos apartamentos subiram, mas agora caíram drasticamente e parecem estagnados. Nesta ocasião, exploraremos um grande complexo de mansões erguido nas montanhas. Apresentarei em detalhes o passado e o presente de Takara no Sato. É isso aí. Cheguei à estação Takara no Sato, na cidade de Takara no Sato, província de Hyogo. Também andei no trem Hanshin e entrei na cidade. Há alguns anos vim a Takara no Sato para um passeio a pé, então esta é minha segunda visita a Takara no Sato. Adoro os jogos de adivinhação e os passeios explicativos pela cidade, é muito divertido. Recomendo que todos experimentem também. Takara no Sato é conhecido pelo famoso grupo de teatro musical de mesmo nome, mas hoje estamos visitando o local. Lá também havia uma rua de águas termais chamada Onsen. Gradualmente, a maioria fechou e atualmente apenas algumas ainda funcionam. Da estação Takarazuka até o La Vista Takarazuka leva cerca de 15 minutos de carro ou ônibus. Alugar um carro perto da estação é conveniente. Vamos para o La Vista Takarazuka, no lado da montanha de Takarazuka. Agora, vamos dirigir por uma rua alinhada que parece existir em todo o país. Bem, só para avisar, recentemente me tornei membro pleno, então estou me dedicando exclusivamente a isso. Além disso, minha condição física está um pouco relacionada, então há partes que não são totalmente intencionais, mas de qualquer forma vou fazer o meu melhor. Farei uma leitura no dia 19 de abril, então venha se quiser. Não pense em viver disso para sempre. Estou estudando para me tornar corretor de imóveis. Vou me dedicar muito, mesmo após obter a certificação, pois sei que ainda terei que me esforçar bastante. Saterabista, o tesouro existe em um lugar chamado Sumiregaoka, na cidade de Takara. Também há um lugar chamado Sumiregaoka em Yokohama, então pode ser confuso saber se é Takara ou Yokohama. Como Yokohama veio primeiro, o tesouro que veio depois provavelmente ficou em Takara. Acho que não é tão comum que sobrenomes mudem assim. Quando se fala da cidade de Takarazuka, logo se pensa na companhia de teatro Takarazuka. Dizem que o nome Sumire das Flores não foi tirado das flores que desabrocham nas músicas da companhia. A atmosfera mudou completamente de uma área residencial para um clima mais de montanha ao entrarmos em Sumire. Este 7-Eleven é o mais próximo. Dizem que é o único combine mais próximo de Takarazuka. Mesmo da mansão mais próxima, são cerca de 10 minutos a pé, então é um pouco distante. Além disso, avistei o grupo de mansões. Isto é Rabista Takara no Sato? Parece que um condomínio nasceu no meio das montanhas. Dá pra sentir isso pelo vídeo, mas é realmente impressionante. Como dá pra dar uma volta de carro ao redor, vou explicar um pouco sobre o conjunto de condomínios Rabista. Takara no Haku foi construído entre o final dos anos 1990 e o início dos anos 2000. O complexo possui cerca de 15 torres, totalizando 2.846 apartamentos. Não é um grande condomínio único, mas sim dividido em várias partes, incluindo também 50 casas unifamiliares. A área total de desenvolvimento é de aproximadamente 44.600 metros quadrados. É uma nova cidade construída em um terreno vasto, cerca de 12 vezes maior que o Koshien-kyūjō. Aproveitando esse enorme terreno, também foram instalados 5 parques, criando um ambiente ideal para as crianças. Ao olhar, nota-se que as mansões foram construídas com estrutura sólida. Há muitos edifícios. À esquerda, há montanhas logo ali, então há muitos prédios altos, mas a taxa de ocupação do solo ultrapassa 50%, enquanto a taxa de ocupação residencial de toda a cidade está abaixo de 35%. Em Hyogo, montanhas foram cortadas para usar o solo na construção de ilhas artificiais e aterros, que foram terraplanados. Há também casos em que a cidade de Newtown foi criada. São exemplos como a Newtown Seishun e a Newtown Suma. Nas New Towns, é possível notar a diferença entre os bairros com mansões e os com casas unifamiliares, pois estas estão construídas lado a lado como pãezinhos.
Cortar montanhas e preparar o terreno é caro, então, para recuperar o investimento, o jeito mais eficiente é construir o máximo de casas possível. Isso é óbvio, não é? O traçado das ruas ao redor da Yutori, no Aruma Chizukuri de Habista Hosaku, está intimamente ligado à formação dos agrupamentos de mansões no local, o que será explicado adiante. Estou dando uma volta rápida e as ruas são muito limpas e bem cuidadas. Dá pra ver que são bem mantidas. Na entrada, próximo dali, encontra-se a única instalação comercial de Habista Takarazuka. Como há um shopping chamado Purazakomusu, voltado apenas para os moradores, decidi não entrar. O tenant é assim, meio vazio, quase não se mexe. Tem uma quitanda e um banco. Na alimentação só há uma padaria com uma senhora lá dentro. O supermercado é da rede Coop Mini, mas apesar do nome, ele é um pouco maior do que um mini mercado comum. Mesmo assim, você pode comprar só o mínimo necessário, então é bem conveniente. A maioria das pessoas que tem carro provavelmente pega o ônibus da estação Takaraoka, então normalmente, se você usar o supermercado perto da estação, não deve ter nenhum problema. Além disso, com uma loja de conveniência próxima, comprar algo após o fechamento do supermercado pode ser complicado. O que me chamou a atenção no complexo comercial foi a quadra de tênis vazia. Talvez por estar fechado hoje, não tenho certeza. Algumas lojas funcionavam, mas 2 ou 3 áreas estavam vazias. O aluguel da casa é de 115 mil ienes. Além dos moradores locais, eles visaram outros públicos. O aluguel é alto, mas apesar da aparente sofisticação, as pessoas acabam entrando. O público parece ser limitado. Parece difícil de aproveitar, né? Também tinha uma área planejada com o envolvimento do Sr. Tabaco. Bem, há o aluguel mínimo, mas fico pensando se isso é realmente bom. Embora haja instalações convenientes por perto, não é nada extraordinário. A preocupação dos moradores não é tão grande assim. Perto das instalações comerciais, não há nem mesmo uma agência dos Correios, então fui até o mini mercado da esquina para comprar comida, mas como havia muitas mulheres na minha frente na fila, acabei esperando um pouco. Mesmo assim, o atendente foi muito simpático e atencioso, sempre sorrindo e cuidando de tudo. Todos foram muito gentis. Fiquei muito tocado porque normalmente trabalho sozinho e raramente tenho a chance de sentir a gentileza das pessoas, então foi realmente emocionante para mim. Como nunca morei em uma cidade grande antes, fiquei muito feliz com essa experiência. Muito obrigado. Certo. Habisuta Takarazuka está localizado em um grupo de mansões nas montanhas, onde há uma grande diferença de altitude. Para resolver esse problema, foi instalado um elevador de carro, mas há apenas 3 no total. Perto das instalações comerciais, há 2 elevadores e mais um à esquerda. Para quem mora nas mansões na parte de cima da montanha e não tem carro, pensei que seria conveniente usar o elevador de carros, mas na verdade quase ninguém o utiliza. Vou explicar o motivo depois. Vamos entrar na entrada brilhante e pegar rapidamente o elevador de carros. Como há janelas, você pode apreciar a paisagem e os trilhos. Por que será? Em Hyogo, há muitos elevadores de carros. Até agora já gravei vídeos e subi em vários deles. Já andei nos elevadores de carros em Nishinomiya New Town e Gansei Town Center, mas mesmo usando várias vezes, é sempre emocionante. Além disso, mesmo estando dentro, é diferente de um elevador comum. Eles são geralmente instalados em estações e estabelecimentos comerciais. Achei isso interessante por parecer um teleférico. Quando o elevador de carros desce, há uma janela instalada, então a paisagem é muito bonita. Se o tempo estiver bom, é ainda mais impressionante. Os moradores podem admirar essa paisagem da varanda. Parece que o nome La Vista significa vista em espanhol. Então faz sentido esse nome, já que a paisagem realmente se destaca. O conceito é uma cidade que pode ser vista, uma cidade que pode ser admirada, a cidade de Takarazuka. É possível ver tudo de uma só vez e também admirar La Vista a partir das ruas da cidade, o que realmente se destaca. Tenho a impressão de que, em determinadas épocas, fotos tiradas da cidade mostrando La Vista Takarazuka se tornam um assunto comentado. Já vi isso algumas vezes e é realmente visível, como a cidade está funcionando perfeitamente, não é? Ao descer do elevador da estação, há um parque, mas devido ao clima ruim, não permaneci muito, porém o local está bem organizado e limpo.
Havia também uma cesta de basquete instalada, mas parecia pouco utilizada, dando uma sensação de raridade. Além disso, devido ao exercício insuficiente, mesmo querendo usar o elevador da estação, eu não gostaria de usá-lo. Andar pela calçada pode ser um pouco inconveniente, pois acaba sendo uma volta maior. No entanto, para crianças pequenas, existem vários lugares com escadas instaladas especialmente para elas. É como se tivessem posto escadas aleatoriamente na encosta da montanha, apenas para dizer que tem. Desci apenas para fotografar, mas é realmente íngreme, dá para ver bem de baixo. Usei as escadas para voltar lá para cima. Mesmo usando o carrinho de bebê, às vezes é mais rápido usar as escadas. Parece que as crianças do condomínio Rabista também usam bastante as escadas. Saindo do parque e andando pela rua, aparece um ponto de ônibus, mas parece que não há muitos usuários do elevador para cadeiras de rodas. Por esse motivo, dentro do condomínio Rabista Takarazuka, há um total de 6 pontos de ônibus instalados, permitindo cobrir áreas distantes da estação. Além disso, há pontos de ônibus a apenas 1 ou 2 minutos a pé de cada mansão. E como há muitos ônibus, mesmo durante o dia, passa um a cada 15 minutos. Nos horários de pico da manhã, há ônibus a cada 4 minutos. Isso significa que muitas pessoas realmente precisam usar o ônibus. Você acha que é um lugar inconveniente em termos de transporte? Na verdade, não é. Até agora, caminhamos pelas ruas. Que tipo de bairro é este, Rabista Takara? Vou apresentar para vocês. Na segunda parte, falarei sobre a formação das ruas e os problemas deste bairro. Nesta área, é possível extrair pedras de boa qualidade, por isso era uma pedreira. Por volta de 1970, as montanhas ficaram expostas, causando problemas como erosão do solo, deslizamentos, poluição por barulho e vibração dos caminhões basculantes, além da poeira levantada por eles, prejudicando a paisagem. Foi assim. Assim surgiram planos para transformar os terrenos das antigas pedreiras, como em Takaraoka, Nagatani e Kobayashi, em áreas residenciais e empresariais, e começaram a ser implementados. A ocupação do quarto quarteirão da montanha Hengyo começou na década de 1950, com uma área exclusiva de casas unifamiliares. Depois disso, a partir de 1990, o condomínio Rabista Takaraoka foi gradualmente aberto, e as pessoas começaram a se mudar para lá em etapas. Não é uma nova cidade construída usando as florestas próximas. Um novo bairro, Rabista Takaraoka, foi criado com o conceito inovador de devolver a natureza, guiando todo o projeto de construção. Apesar de ser um bairro residencial de alto padrão, metade do terreno foi mantida como área verde. Com uma taxa de ocupação do solo inferior a 35%, o bairro supera os padrões convencionais, sendo raro encontrar um lugar no país onde a natureza e o ambiente estejam tão bem harmonizados. Bairros com arranha-céu são raros. Habisuta Takara no Refinasu. No segundo andar, há uma bela colina. É o local de uma antiga pedreira, por isso talvez seja por isso que... Quando você vê pela vista da rua, até 2 anos atrás não havia nada aqui, então acho que foi instalado recentemente. Se alguém souber, por favor, comente. Na época, o Labista Tesouro de Harumitsu era muito popular. Com uma televisão é possível reconhecer e responder aos visitantes na entrada, adotando o formato de controle de televisão usando a televisão. Também há funções como o painel eletrônico dentro do prédio. Tornou-se um assunto como uma mansão high-tech. A mansão foi vendida rapidamente. O local não é tão bom por ser afastado da estação, mas ainda assim vendeu rápido. O preço médio passou de 60 milhões de ienes. Até os apartamentos nos andares mais altos, geralmente mais caros, foram vendidos rapidamente. Impressionante. Atualmente, os preços de imóveis usados despencaram, com apartamentos de 130 metros quadrados custando cerca de 30 milhões de ienes ou menos, um quinto do valor anterior. Naquela época, Harumitsu descrevia a vida de luxo em Yamachi em suas letras. Era vendido como uma linha de alto padrão, então, olhando agora, acho que o preço do Harumitsu era muito alto na época. Quando você tenta vender Haiteku-san, o valor cai drasticamente conforme o tempo passa, então isso é complicado. E, como fica longe da estação, acaba não atendendo às condições para quem quer se mudar, o que é um grande problema. Também tem a questão de ser na montanha. Também é uma área de alerta para deslizamentos de terra, o que pode ser um ponto negativo para quem se preocupa com isso.
O campo de treinamento do Exército de Autodefesa localiza-se próximo ao Monte Nagal. Fica logo acima do tesouro. Este entorno é algo que você deve considerar ao pensar em morar neste bairro. Isso pode se tornar uma desvantagem para você. Segundo dados de Goyama Yonchomi e Nega Subete, a taxa de envelhecimento aumenta significativamente. Atualmente está em torno de 30%. Há 10 anos era cerca de 13,5%, então o número mais que dobrou. A população chegou ao pico de cerca de 9 mil pessoas em 2012, mas atualmente está abaixo de 8 mil. O envelhecimento populacional e a redução demográfica são problemas, mas já se passaram cerca de 30 anos desde a abertura da lista de espera, então o envelhecimento era esperado. O número de pessoas na lista mudou significativamente desde então, porém está estável 3.200 há uma década. Consequentemente, as crianças cresceram e deixaram seus lares. Acredito que a principal razão para a diminuição da população seja essa. Não conversei diretamente com os moradores, mas parece que o nível de satisfação de quem mora aqui não é tão alto. Se for para morar, tanto faz ser na cidade quanto no interior. É o que eu penso. Eu realmente gostei dessa cidade. Eu acho que não tem problema nenhum, mesmo que não tenha nada por aqui. Nem mesmo as administrações locais conseguem evitar a redução e o envelhecimento populacional daqui para frente. Será que as pessoas querem se mudar para um lugar que ofereça um ambiente melhor para criar os filhos, mesmo que envelheçam ou fiquem sozinhas? Eles estão focados em criar uma cidade onde as pessoas possam morar com tranquilidade. Ainda assim, a esperança e a facilidade de moradia atraem muito. Mesmo conhecendo as desvantagens desse bairro, eu gostei daqui e senti vontade de morar aqui. Mesmo observando os painéis informativos e avisos nas ruas, a comunidade dos moradores também me pareceu forte e atraente. Um condomínio de alto padrão reviveu a paisagem das antigas pedreiras, mudando completamente a vida da cidade. Quando vi o vídeo apresentando o museu, senti que seria maravilhoso se pudesse transmitir o charme da cidade. Então, por hoje é só. Nos vemos no próximo vídeo.